Olá, saudações a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal de Filosofia e Psicanálise. Esta é a nossa videoaula de número 2 e nesta aula nós iremos analisar um texto do Freud chamado A Dissecção da Personalidade Psíquica. Este texto é a publicação de uma conferência introdutória à psicanálise realizada por Freud. Bom, dissecção, o que significa isso? Dissecção é uma decomposição, é uma análise, né? Você pega aí um composto e o divide em partes, né? Para analisar cada uma dessas partes que compõem aí uma determinada estrutura. No caso aqui, esta estrutura é a psique humana. Vamos iniciar então esta aula pelo final desta conferência feita pelo Freud, né? E por que pelo final? Porque lá no final do texto há um desenho que já aparece aqui para vocês, um desenho realizado pelo próprio Freud. E aqui nos diz o Freud: gostaria de representar com o desenho as relações estruturais da personalidade psíquica que acabei de lhes expor. Um desenho despretensioso que aqui lhes ofereço. E o Freud, ele também faz aqui uma observação, vou ler aqui para vocês. O espaço que toma o id inconsciente deveria ser incomparavelmente maior que o eu ou do pré-consciente. Peço-lhes que corrijam isso mentalmente. Então vamos observar aí o desenho, né? Fica aí evidente que o id inconsciente ele tem um espaço maior que o pré-consciente e o eu. No entanto, Freud ele pede para que a gente corrija mentalmente, porque segundo ele esse espaço ele é maior, né? Ele é maior do que aparece aqui ilustrado. Temos que compreender que as nossas ações, elas têm determinações, elas são determinadas, elas têm motivadores, né? E segundo Freud, a maioria dos motivadores, a maioria dos fatores, né, que determinam as nossas ações são inconscientes, né? Então, nós temos aqui que fazer essa consideração nesse desenho aqui observado pelo Freud, imaginando aqui, fazendo essa correção mental, que o espaço dedicado ao inconsciente ele é maior. Então vamos analisar aí essa figura, esse desenho, né, feito pelo Freud. Bom, aí em cima, né, no topo do desenho, aparece uma sigla, PCP-CS. O que essa sigla significa? Percepção, consciência. Neste momento, vocês visualizam a minha imagem. Isso é uma percepção, né? A minha voz, na mente de vocês, é uma percepção. É importante que a gente tenha a compreensão que percepções são imagens, né? E imagem não é apenas visual, né? O som da minha voz na mente de vocês é uma imagem sonora, as cores são imagens visuais. E nós temos que diferenciar também percepção de sensação. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? O que são sensações, né? Sensações, elas são estímulos que ocorrem em nosso corpo, né? E as sensações, elas são físicas. As sensações, elas são corpóreas, né? Então, as sensações, elas ocorrem quando o nosso corpo é afetado por algo externo. E as sensações, né, elas estão ali relacionadas com o nosso sistema nervoso, central, periférico. Então nós temos aí objetos externos que afetam o nosso corpo e produzem sensações. Essas sensações são interpretadas pelo nosso cérebro e transformadas em imagens, transformadas em percepções. Então as percepções elas são mentais e as sensações elas são corpóreas. Então é importante que a gente faça aí inicialmente essa distinção. Pois bem, abaixo ainda da percepção
consciência, nós temos o pré-consciente. Então, o que vem a ser esse pré-consciente? São memórias que estão aí registradas em nossa mente, em nosso cérebro, mas que no momento presente a gente não tem ali essas lembranças, né? Então, vou citar aqui um exemplo, né, do que vem a ser o pré-consciente. Eu vou aqui dizer uma palavra que designa um determinado objeto. A imagem deste objeto é bem provável que não esteja presente, né, neste momento na sua mente, até porque você está focado nessa videoaula. Então, ao falar esta palavra, a imagem, né, o que ela se refere, né, o objeto a que ela se refere, vai surgir aí na sua mente a imagem desse objeto. Bicicleta. Bicicleta. Surgiu aí na sua mente a imagem bicicleta? Então perceba, o que era pré-consciente tornou-se agora consciente, né? Tornou-se agora consciente. Então, o pré-consciente é aquilo que é latente, né? Então, o que é algo latente? Latente é aquilo que é inconsciente temporariamente, né? Mas o Freud, para não ter confusão entre este inconsciente temporário e o inconsciente permanente, o Freud ele estabelece então esse conceito de pré-consciente. Então, o pré-consciente refere-se então ao que é latente, ao que é temporariamente inconsciente, diferente do inconsciente, né, que é, digamos assim, eternamente inconsciente. Então, o pré-consciente ele é acessado por meio de palavras, né, que fazem você lembrar do objeto ou de determinadas situações. O pré-consciente ele é estimulado também, né, por cheiro. Né? Vamos imaginar que uma determinada flor, o cheiro de uma determinada flor, você associou a uma situação da sua vida, seja ela dolorosa ou seja ela prazerosa. E o cheiro desta flor faz você se lembrar daquela situação. Ou seja, então, o cheiro ele vai estimular a lembrança, ou seja, aquilo que era latente, por estímulo do cheiro, torna-se consciente. Bom, e o inconsciente? Observa aí que tem uma linha pontilhada, né, onde o Freud faz essa separação aí entre o pré-consciente e o inconsciente. E abaixo ainda dessa linha pontilhada aparece um conceito freudiano que é reprimido ou recalcado. Então, o inconsciente ele é formado pelo reprimido. Ele é formado por aquilo que nós recalcamos, né? E nós temos que compreender que o inconsciente é o campo pulsional. O inconsciente é o campo das pulsões. Então, aqui no inconsciente há os desejos que nós reprimimos, há as pulsões que nós reprimimos, né? E nós reprimimos também, nós recalcamos também lembranças ou momentos da nossa vida passada que foram traumáticos e cuja lembrança nos causa dor, cuja lembrança nos causa sofrimento. Então, esses episódios, né, que no passado geraram sofrimento para nós, é então reprimido, é então recalcado no inconsciente. Eu costumo chamar o inconsciente de porão. Porão, né? Neste porão, nós guardamos aquilo que nos causa horror, nós guardamos aquilo que nos causa sofrimento, aquilo que nos causa dor, angústia, desespero. Então a gente guarda aí neste porão do inconsciente. A questão é que as portas do porão do inconsciente não são trancadas. As portas do porão do inconsciente, elas estão abertas, né? Consequentemente, aquilo que é reprimido, aquilo que é recalcado, ele aflora, né? Ele vem à tona ali na nossa consciência. Mas aí nós temos que ter a seguinte compreensão. Quando eu falo bicicleta, né, surge a imagem, você tem a compreensão do que significa essa imagem, você tem a ideia, você tem a noção, né? Você tem aí a compreensão do que significa bicicleta. Agora, quando aquilo que é reprimido, né, aflora,
vem à tona, nós não temos uma compreensão, nós não temos uma clareza do que significa esses conteúdos reprimidos que surgem na minha consciência. Então a gente não tem a compreensão, né? A gente não tem a clareza desses conteúdos, né? E nós temos que compreender também que o retorno desse reprimido, ou seja, o retorno do que está ali aprisionado no nosso inconsciente, ele nos causa sofrimento, né? Inclusive, eu vou até citar aqui o Marcuse. O Marcuse é um filósofo alemão que escreveu um livro chamado Eros e Civilização. Esse livro do Marcuse, ele faz uma interpretação filosófica do pensamento freudiano, do pensamento de Freud. Diz o Marcuse, né? Essa citação é interessante para a gente compreender uma série de questões. Diz o Marcuse: o retorno do reprimido compõe a história proibida e subterrânea da civilização. E a exploração dessa história revela não só o segredo do indivíduo, mas também o da civilização. Vou ler novamente, né? O retorno do reprimido compõe a história proibida e subterrânea da civilização. E a exploração dessa história revela não só o segredo do indivíduo, mas também o da civilização, né? Olha, então o que o Marcuse nos diz aí? Que aqui no inconsciente está a nossa história subterrânea. Aqui no inconsciente está o nosso segredo, os nossos segredos. Aqui no inconsciente está o que nós queremos esquecer. Aqui no inconsciente existem os conteúdos que nós queremos esquecer. Então, o inconsciente é também o campo do esquecimento. Mas esquecimento não é desaparecimento. Não é porque você esqueceu que desapareceu, né? Ou seja, o esquecido, né, ele vai estar aqui guardado neste porão do inconsciente. É importante que a gente compreenda que o esquecimento é um mecanismo de defesa. Se não existisse o esquecimento, é bem provável que a nossa vida seria insuportável, né? Então o esquecimento ele acaba sendo necessário para a vida humana, para as vivências humanas, né? Então, o que há então nesse inconsciente, né? A nossa história subterrânea, os nossos segredos, né? Agora, ocorre que o inconsciente, este conteúdo inconsciente, ele se manifesta, ele vem à tona na forma de sintoma. Por quê? Este conteúdo reprimido, este retorno do reprimido, ele não é claro. Nós não temos compreensão do que significa o retorno deste reprimido. Então ele se manifesta em nossa psique, em nosso comportamento, na forma de sintoma. É por isso que o Freud ele vai dizer que ele chegou ao inconsciente a partir dos sintomas. Então, os sintomas, eles são ali o ponto inicial, o ponto de partida que levou Freud a iniciar uma jornada em direção ao inconsciente. É importante que a gente compreenda também que o sintoma ele é um efeito. E todo efeito tem uma causa. E as causas desses sintomas, né, estão ali no nosso inconsciente. As causas desses sintomas, né, eles não são, digamos, cognoscíveis, eles não são compreensíveis, né? Não há uma compreensão por parte do indivíduo que sofre, né? Ele não tem uma compreensão, né, da causa, né, deste sofrimento que está ali no porão do seu inconsciente, né? É por isso que o Freud, no início aqui desse texto, a dissecção da personalidade psíquica, né? No início do texto, o Freud vai nos dizer, né? O sintoma vem do reprimido.
é como que o representante dele ante o eu. Mas o reprimido é, para o eu, terra estrangeira interior. Ou seja, então, o que é este reprimido? É terra estrangeira interior. Ora, por que o Freud usa essa metáfora que é belíssima, né? Belíssima, né? Por que esse reprimido é terra estrangeira interior? Porque quando esse reprimido vem à tona, nós não nos reconhecemos naquilo que reprimimos. Este retorno do reprimido, né, quando surge a nossa consciência e se manifesta na forma de sintoma, é algo que para nós é totalmente alheio a nós, é algo estranho, é algo que é como se não fosse algo pertencente à minha história. Este reprimido, para nós, tem a noção de ser a história de um outro indivíduo que não somos nós. É por isso que o Freud vai então nos dizer que esse reprimido é terra estrangeira interior. Porém, esta terra estrangeira interior, esse reprimido, é a nossa história. Essa terra estrangeira interior que está dentro de nós, em nossa psique, nos diz o que somos. A grande questão é que nós não temos a clareza, né? Então, o próprio Freud vai nos dizer, né, porque aqui no nosso inconsciente, né, na nossa psique, vai ocorrer conflitos. Conflitos. E quanto mais oculto for esses conflitos, mais difícil será a compreensão. Né? Então, o psicanalista, né, quando se depara com esses conflitos extremamente ocultos, né, e o próprio Freud vai nos considerar que o psicanalista terá que adivinhar, terá que deduzir, né, e compreenda que o que a psicanálise faz é interpretação. O que a psicanálise faz é buscar compreender aquilo que o próprio indivíduo não consegue compreender. Ora, e aí entra a grande importância da psicanálise, né? Porque mesmo que você não tenha uma compreensão ampla ou, né, satisfatória das causas desses sintomas, né, a busca por essa compreensão já gera alívio, né? Porque o sofrimento, quando esse reprimido retorna, ele gera sofrimento porque não há a compreensão. E a ausência da compreensão, ela gera sofrimento. A busca, portanto, de compreender o que está aí oculto em nossa consciência, a busca da compreensão gera alívio, né? Gera alívio. Então é fundamental que a gente busque então essa compreensão, né? Então na videoaula de hoje o objetivo seria então analisar essas três partes, né, da psique humana, né? A percepção, consciência, o pré-consciente e o inconsciente, aí que é o campo das nossas pulsões, né? Formado aí pelo reprimido. Nas próximas videoaulas teremos aí uma análise do id, do supereu, supereu ou superego, e uma videoaula sobre o eu ou o ego. Então nós teremos em 3 videoaulas, né, para analisar cada uma dessas outras partes da psique humana, ou seja, uma videoaula para o id, uma videoaula para o eu ou o ego, e uma outra videoaula para analisarmos o supereu ou o superego. Obrigado por acompanhar a aula e até a próxima videoaula.